Olá amigos, Maurício Ribeiro para mais um pós-jogo. Passado a tragédia de ontem, porque sim, o jogo do Vasco ontem foi uma verdadeira tragédia, principalmente no primeiro tempo, nós precisamos fazer uma reflexão. Porque o jogo de ontem, quando você pega um scout do jogo, os números do jogo, o Vasco perdeu para o Bahia de 2-1. No primeiro tempo, o Thiago Rodrigues fez uns 3 milagres. E isso vem representando 5 jogos que o Vasco joga mal, mas muito mal, e perde fora de casa. Isso está me mostrando falta de confiança. O time ontem no primeiro tempo, segundo o próprio Emílio Fara na sua entrevista, o Vasco quis, entre aspas, dar a bola ao Bahia jogar, sair no contra-ataque e apostar na solidez do time do Vasco, talvez num gol que aconteceu e na pressão que a torcida do Bahia faria sobre o próprio time, e com isso poderia descontrolar o time, os jogadores, o Vasco já aproveita disso. Pois bem, amigo, o Vasco achou um gol, porque o primeiro tempo, se eu não me engano, o Bahia deu 10 chutes ao gol, isso apareceu na imagem, na transmissão, 10, não foi um nem dois não, foram 10 chutes que o Bahia deu para o gol e o Vasco deu 0. O Vasco é muito grande para passar uma vergonha dessa. O Vasco é muito grande, tem uma proposta muito grande pela frente para viver num limbo desse. Porque a sorte que o Vasco vem dando, e aí eu também vou falar do Cruzeiro, o Bahia deu uma arrancadinha, mas não está nada garantido ainda, é que os times que estão abaixo, apesar do Londrina, se eu não me engano, está a 4 pontos do Vasco, os times de baixo estão fazendo uma força danada para não chegar nos de cima. E os de cima, por sua vez, como o Vasco, estão pingando. Ganha aqui, perde ali, empata lá e não arranca como tinha que arrancar. E isso vem acontecendo com o Vasco e vem nos preocupando muito, porque o Vasco perdeu completamente a gordura que ele tinha. Ele chegou a ter 7, 9 pontos. E o Vasco agora está com 4 pontos à frente do Londrina. Ao ponto de nós termos que ver o jogo do Vasco, torcer para os outros times, para que eles não ganhem, eles empatem, ou eles percam, e vai ser o caso contra o Tombense, contra o Londrina, contra o Sport Recife, que tem uma rodada complicada esses times, e o Vasco relativamente, jogando em casa, não perdeu ainda, deve, digo que em casa é uma coisa, fora é outra, deve ganhar do Guarani. E o jogo do Vasco ontem foi horroroso, primeiro tempo pavoroso, e o que me assusta mais ainda é que o Vasco, o interino, o Emílio Faro, e aí eu volto a dizer o que eu já disse, eu acho que a amizade demais com um jogador pode ser uma armadilha para que ele fique sem jeito, para que faça as trocas necessárias, que não tem dono do time ali, não tem jogador que seja dono insubstituível. E pasme, isso já aconteceu lá atrás, se eu não me engano, com o Sampaio Corrêa e outros jogos fora de casa. Pasme, já era para ter trocado no primeiro tempo o jogador, mas essa cultura do treinador brasileiro, de achar que o jogador vai fazer cara feia, vai expor para a torcida, não muda o esquema de jogo e não faz a troca no primeiro tempo, isso levou o time do Vasco a fazer um time, primeiro tempo, horroroso. Andrei não jogando nada, se salvando ali o Yuri, a zaga, o Quinteiro falhando muito, como falhou no gol, o Nenê marcando, o Ricardo, o jogador do Bahia que fez o gol, e aí uma semana, 10 dias de treinamento, para o Nenê estar marcando ele, você vê que o Nenê no lance fica perdido. O do segundo gol foi uma bonita cabeçada, o primeiro um drible infantil que o Matheus Ribeiro tomou do lado direito e que também jogou muito mal. Então a gente teve atuações muito ruins de todos os lados. A zaga, que era o nosso melhor setor, voltou a nos trazer aquela agonia da época passada, que bola dentro da área, grande parte delas era para dentro do gol do Vasco. Não chegou a esse ponto, mas a gente perdeu, e aí tem que se dizer, desde a vinda do Maurício Souza, a gente perdeu aquela confiança, e a partir dali o time desandou. Ficou muito claro, desandou, perdeu a confiança, foi tudo para o espaço ali e não consegue resgatar de lá para cá. E aí o Vasco fez um primeiro tempo horroroso.
E aí você vai para o segundo, quando você teve a expectativa no outro jogo, que você podia escolher ali vários para você tirar. O Alex Teixeira, você podia tirar o Nenê, você podia tirar até o próprio Andrei, que depois que se começou a gritar renovação, 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 vira e mexe, está sempre com a bunda no chão, caindo, pedindo falta. E olha, eu vou lhe dizer, uns 3, 4 jogos que eu não vejo esse garoto jogar o que ele estava jogando, não sei o que aconteceu, mas não vem jogando o que ele estava jogando. Aí você tem o lado direito, o Tubarão, que até estava jogando bem, e você tem um Alex Teixeira centralizado, em que não tinha ninguém para negociar, para conversar com ele. O PV, que jogou fora de posição, desculpe, o Edmar, que fez um jogo muito ruim, não foi pavoroso, mas foi ruim, não passa do meio de campo, mas tomou algumas bolas nas costas, deu uma de lateral mochila. O lado direito, já falei, o Matheus Ribeiro, que não passava também, que foi um horror ali, o primeiro gol que nós tomamos ali, o cara cruzou, a bola voltou, ele tomou um drible infantil. Nenê tentando o que podia, mas é claro que a idade pesa, né? Lá na frente, a gente sem muita coisa a ser feita. Aí vai para o segundo tempo, quando você acha que ele vai trocar, que ele tinha algumas peças para tentar mexer, passou e investiram no cuidado, no tratamento do Marlon Gomes. Já até imaginei que ele não começasse o primeiro tempo, por conta de ritmo de jogo. Falei, vai entrar no segundo, que o time está precisando de velocidade. Tomou uma virada, vai entrar. Não, volta o Emílio Faro com o mesmo time no segundo tempo. Falei, não é possível. A gente deve estar vendo outro jogo de futebol, porque a novela mexicana, a tragédia mexicana, ela se repete em mais um jogo fora de casa. Que ou ele não troca, ou ele tem medo de trocar, ou ele está em armadilha para não trocar por conta de amizade de jogador, ou ele não enxerga o que eu não acredito. Mas não é possível que ele volte de novo para o segundo tempo e não faça uma mudança num time que foi uma tragédia no primeiro tempo. Vai para o segundo tempo, eu falei, vai mexer, aí me mexe com 8, 10 minutos. Eu falei, de novo? Por que não trocou no intervalo? Precisou esperar mais 10 minutos para fazer a troca. Aí ele coloca o Peck, coloca o Figueiredo. Figueiredo se ouve melhor do que o Peck, e o Peck não entrega ofensivamente quase nada, mas taticamente entregou alguma coisa. Conseguiu recuperar a bola, tem uma vitalidade, sobe e desce naquele corredor, ajudando a compor. O Alex Teixeira continuando sem ter com quem conversar. Ou seja, o segundo tempo do Vasco terminou os scout com o Bahia chutando 14 vezes, finalizando 14 vezes, o Vasco 2. Muita coisa a gente poderia falar do jogo de ontem, mas nesse momento sobre o jogo de ontem, eu vou dizer que a tragédia, ela se perpetuou do que a gente tem visto nos outros jogos fora de casa. E aí o que a gente precisa olhar para frente? O Vasco tem um jogo, eu diria, 2 jogos chaves agora, porque os outros têm jogos importantes atrás e acho que vão tomar uns tropeções, como vem acontecendo, graças a Deus. O Vasco vai jogar com o Guarani. Não há hipótese do Vasco não ganhar se não quiser entrar na Bacia das Almas, se não quiser bater na porta dos desesperados, mesmo não sendo o Serginho Malandro, Porta Desesperado, Silvio Santos, Sérgio Malandro, o que quer que seja do programa que existia. Então o Vasco tem que ganhar do Bahia. Se dá sorte, ganha do Bahia, não, do Guarani. Ganhou do Guarani. Aí vai aumentar, eu não me lembro qual a rodada, se o Vasco joga primeiro ou não, mas supondo que o Vasco joga primeiro, pode meter 7 pontos do Londrina, que é o 5º, e os de baixo, se não ganhar, o Vasco estica mais. E aí vem o que eu considero o jogo-chave. Ano passado, naquela bagaça toda, a capitania de Brusque, liderada pelo Marcolan, a galera lá de Joinville, capitania, agora a capitania liderada pelo Marcelo, tem a rapaziada de Blumenau, eles deram um verdadeiro show no hotel, e etc, 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 e arrancaram o Vasco daquele jogo espetacular, que se não me engano o Vasco ganhou de 1-0, campo ruim, chovendo, um caos ali. E esse para mim vai ser um jogo-chave, porque o Vasco vai ganhar do Guarani. Mas o Vasco joga fora contra o Brusque. Aquela cidade, aquele lado ali no sul, aquele pedaço ali, é muito vascaíno. Eu participo de alguns grupos de lá, é inacreditável o que você tem em Vascaíno, o que esses caras fazem pelo Vasco. A capitania de Brusque, a de Joinville, então agora a de Blumenau. É muita festa, muita organização, muito Vasco, muita torcida. Os caras já têm não sei quantas pessoas, torcedores em caravanas
indo para o jogo. Vai ser uma festa espetacular, mais uma vez, da torcida. E aí vai ser o jogo-chave, que o Vasco vai ganhar do Guarani. Vai ganhar e ganhando do Brusque são 6 pontos. E vai ganhar do Brusque fora. 6 pontos joga o Vasco para 48. E a minha conta são 58 pontos, do jeito que o negócio está ruim, para o time subir. E aí faltam 10. E o Vasco vai ter fora o Guarani mais 5 jogos em casa, disputando 15 pontos. E aí não é possível que nos outros fora o Vasco não consiga fazer mais uns 5, 6 pontos. Então são 2 jogos chaves. A coisa está feia, não está boa, não está desesperante, mas a confiança precisa ser resgatada. O senhor Paulo Brax, que ainda não tem a caneta, mas nos bastidores age, alguma coisa tem que ser feita. O Emílio Faro já falou que não quer ser treinador. Até o próximo jogo, até acho que ele não sai, mas não acho que ele sustenta. Está numa sinuca de bico, que perdeu a linha mestre de trocar, quando saiu o Zé Ricardo. Ele ficou interino 2 jogos, ali era para ter trocado. Tinha o Anderson, tinha o Luxemburgo, tinham vários aí. Tem o Jorginho agora, que foi demitido do Atlético Paranaense, dizem o Renato Gaúcho, tem o Luxemburgo, tem quem tiver que ter aí. Mas eu acho, é a minha opinião, que para o Faro não dá mais. Porque ele não quer, um jogador sente quando o treinador não quer, e não é possível que 5 jogos fora de casa o Vasco tome pancada em todos eles. Então, Vasco, abre o olho, abre o olho, não está bom o negócio, não tem nada perdido, nós vamos subir, vamos, mas precisa ser no desespero, igual o jogo pavoroso de ontem contra o Bahia, sem organização, esperando o time, não fazendo pressão alta, com um time lento, sem transição. Alex Teixeira e Nenê, Faro, não dá não, é um ou outro, e pelo que está jogando, prefiro o Alex Teixeira, porque o Nenê segura muito a bola. Está o Ganso jogando no Fluminense, mas não dá mais que 2 toques na bola, não agarra, não segura a bola, faz o jogo andar, até para um time veloz que tem o Fluminense. E o Vasco, se você faz algumas trocas que pode fazer, ou metendo o Ignaldo, metendo o Tubarão, metendo o Marlon Gomes ali, que seria uma boa, Yuri, Andrei e Marlon Gomes ali na frente, você pode meter ou o Tubarão, ou o Fábio Gomes, ou Alex Teixeira centralizado, Fábio Gomes pela direita, ou o Tubarão, e do lado esquerdo você pode meter também o Ignaldo, pode meter o Tubarão, você tem um time mais leve, um time mais rápido, e tem que marcar com pressão alta, não tem alternativa. O Vasco tem que ir para cima, o Vasco tem que propor o jogo, o Vasco tem que sufocar, mas tem que ficar de olho, que a gordura foi embora. Não está bom o negócio, a confiança está em baixa, você não faz troca, você demora para trocar, o time não responde, a torcida já entrou no modo de revolta, a torcida está incomodada, e aquele apoio incondicional que vocês têm sempre em São Januário, cuidado, eu já falei lá atrás, espero que a chave não vire, porque está feia a coisa, está na hora de ganhar contra o Guarani, está na hora de ganhar contra o Brusque, e aí os jogos que a gente tem, Cruzeiro, Grêmio, etc., a gente tem que jogar um futebol à la Vasco da Gama, não da forma que está, porque no jogo de ontem eu podia falar muita coisa aqui, mas eu prefiro fazer um vídeo um pouco diferente, porque eu não vou ter boa coisa para falar. Eu vou fazer crítica de um time que não jogou futebol praticamente nenhum. Quando o Peck e o Figueiredo entraram, que melhorou um pouco, mas tem que entrar um Peck e o Figueiredo para melhorar o time do Vasco. É sério isso? E começa a fazer as trocas com 10 do segundo tempo, o Vasco jogando a bagaça que ele jogou. Você tem certeza que é isso que a gente tem que esperar do Vasco, de você no comando do Vasco, amigo? Eu sei que você não queria. 777, ainda não, a caneta deu ao Paulo Brax ou não? O erro começou lá atrás, quando trouxe quem não tinha que trazer para gerir o futebol. Eu falei lá atrás, sem experiência nenhuma, está aprovado aí, olha o que a gente está sofrendo. Então agora é mudar o esquema, botar esses jogadores para deixar o time mais leve, não tem medo não, o Alex ou o Nenê, nesse momento eu prefiro o Alex. O Nenê não está escrito no contrato, tem que ser titular, então Nenê no banco, mete o Alex, mete o time mais rápido, mete o Marlon, que não pode ficar fora, mete o Ignaldo, o Fábio Gomes, que está aí, tem que jogar, tem o Tubarão, que até fez um bom jogo ontem, mas o time tem que estar leve, tem que ter transição rápida, tem que ter velocidade. Lateral direito, planta o Léo Matos no próximo jogo, saca o Matheus Ribeiro, deixa o Léo Matos plantado, Léo Matos, Quinteiro, Conceição, e não sai dali junto com o Yuri e mete o Paulo Vitor, o PV, no lugar do Edmar e solta o garoto, porque ele é bom ofensivamente e o Vasco precisa de jogador que faça transição rápida e chegue no fundo. Não adianta queimar o moleque, porque ele entrou fora da posição dele. A posição dele é lateral, mete 3 ali com o Yuri, a linha de 4, segura o Yuri ali, solta mais ele e solta o PV para chegar lá na frente, para fazer a tabela, para fazer jogo apoiado ali que o Vasco precisa.
É esse tipo de modelo que o Vasco precisa do jogo, porque o que fez até agora, Emílio, deu certo não. Não adianta você falar na entrevista, falar, não me interessa o que passou, nós temos pontos para frente e é ali que a gente vai conseguir a nossa classificação. Estou escutando você falar isso há vários jogos. As suas entrevistas, a tônica é mesmo, fala bonito, legal, articula bem, palavras bem colocadas, mas eficiência que é bom. Fora de campo, perde jogo, a conversa é a mesma. Lá para frente a gente vai se classificar, ó, e está diminuindo assim o número de jogos. Abre o olho, Vasco. Olho no Vasco. Abraço, rapaziada. Saudações vascaínas.